E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que se dedica ao estudo do direito constitucional. No encontro anterior, pensamos aí os principais detalhes a respeito do poder legislativo. E nesse vídeo de hoje, nós iremos trabalhar o poder executivo, ok? Poder executivo, então, é o tema dessa nossa aula. Poder executivo. Então, iremos destacar aí os principais aspectos relativos aí à aquisição do mandato, extinção, né? Aquisição, manutenção, permanência aí, exercício do mandato e a sua extinção, ok? Então, num primeiro momento, num primeiro recorte, meus amigos, vejam, penso que seja importante aí reforçar, né, a ideia de que, né, em todos os entes federados, em todos os entes que compõem a nossa república, nós temos aí a presença, né, deste poder executivo. Todos os entes da federação possuem poder executivo. Então nós temos poder executivo no âmbito da União, poder executivo no âmbito dos estados, né, dos 26 estados membros, poder executivo no Distrito Federal e poder executivo no município, ok? Então vamos lá. Da União, Presidência da República, poder executivo nos estados, governador do estado, no Distrito Federal, governador do Distrito Federal, né, o GDF, e nos municípios o prefeito, né? Alguns vão falar prefeito municipal. Não é errado, mas não existe prefeito estadual e nem federal, prefeito, ok? Agora vejam, faremos a abordagem inicial a partir do poder executivo no âmbito da União. E neste momento, sempre que se pensa em poder executivo e relacionado à União, o que vem à mente é o presidente da República, né? Geralmente é isso que nos vem à mente, o presidente da República. Todavia, meus amigos, é importante, né, fazer a seguinte observação. A estrutura organizacional da presidência da República, ok? E não o presidente, porque o presidente é um agente político, ok? Presidente é um agente político. Mas correto é fazer menção à presidência da República, que é um órgão, inclusive um órgão independente, ok? Sempre que se fala em um poder, é prudente que se deva reportar não ao agente político, mas assim ao seu órgão ou órgãos, como é o caso da presidência da República, ok? Num segundo momento, num segundo recorte, vamos verificar como é que se estrutura, né, a estrutura organizacional do Poder Executivo no âmbito federal. O Poder Executivo no âmbito federal, ele tem a seguinte estrutura. Vejam, nós teremos órgãos independentes como, olha aí, a Presidência da República, a Vice-Presidência da República, Vice-Presidência da República, com atribuições próprias, né? Os ministérios, ok? Os ministérios, no caso, ministérios de Estado, os conselhos, vou colocar aqui, ministérios de Estado, o Conselho da República e por último, meus amigos, o Conselho de Defesa Nacional, ok? Olha aí, Conselho de Defesa Nacional. Cada um desses órgãos aqui, né, existe a composição. Neste caso aqui são órgãos colegiados. Aqui nós teremos os vários ministérios, né, a vice-presidência e a presidência da República. Vejam, as atribuições, né, do presidente da República, nós iremos estudar isso de maneira detalhada lá no artigo 84.
Artigo 84. Vejam, o vice-presidente também possui atribuições próprias. Atribuições próprias. E neste caso, as atribuições aqui do vice-presidente, nós iremos já observar logo daqui a alguns instantes, são três. São três atribuições: substituição, sucessão e missões especiais. Ok? Vamos colocar aqui. Ó. Substituição, sucessão e missões. Ok? Missões especiais. Joia? Já os ministérios de Estado, são órgãos de assessoramento técnico. Ok? São órgãos de assessoramento técnico. Quem, né, exerce a direção superior, né, o cargo de mais alto grau aí do Poder Executivo em âmbito federal, é exercido pelo Presidente da República. E ele é assessorado, né, pelos seus ministros. Então temos aí o quê? Os ministérios de Estado, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, né, vários ministérios da Saúde. Então vejam, são órgãos de, olha aqui, ó, assessoramento. São órgãos de assessoramento. E esse assessoramento é assessoramento político? Não necessariamente, mas é assessoramento técnico, ok? Técnico também, né? Também. E os dois aqui, os dois conselhos, né, são o quê? Conselhos, e um importante aqui é ficar claro que são conselhos consultivos, ok? São consultivos. Eles não vinculam as ações, né, a prática de atos e as ações do mais alto posto aqui, do mais alto cargo, que é o Presidente da República. Então o Presidente da República, ele vai até ele se utiliza desses conselhos, Conselhos da República, o Conselho da Defesa Nacional, como um órgão consultivo. Basicamente essa é a estrutura, né? Basicamente essa é a estrutura do Poder Executivo no âmbito da União. Agora vejam, a Presidência da República, nós falamos das atribuições, mas penso que seja importante o quê? O artigo 76 irá nos informar, né? Olha só, você que está acompanhando, vamos lá, me ocorreu agora, então vamos juntos aí fazer a consulta. Olha só o artigo 76, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos seus ministros. Vejam aí, né, a informação de que quem exerce o Poder Executivo no âmbito da União é o Presidente da República. Ok? Um dado interessante aqui, meus amigos, é o seguinte. Vejam, o Presidente da República, ele tem uma dupla função. Ok? Uma chefia, vamos dizer assim, uma chefia dual. Porque ele é o chefe do Poder Executivo no âmbito federal, mas ele também é chefe do Estado brasileiro. Ok? Então tem essa dualidade aí de funções, ok? Olha só, Presidente da República, há uma identidade física entre o chefe, vamos lá, identidade física, chefe de Estado, ou seja, o chefe do Estado brasileiro, e o chefe de governo. Ok? Neste caso, do governo federal. Ok? Então, quem representa a República Brasileira nas suas relações internacionais será o Presidente da República. E internamente é o Presidente da República também o chefe do Poder Executivo da União, ou seja, o governo federal. Assim como, meus amigos, internamente nós teremos o quê? O governador e vice-governador, se fosse o Poder Executivo no âmbito dos estados. Confere? Neste caso, faça a anotação, coloque aí no teu caderno para depois fazer a consulta. O artigo 28 irá nos dar essa informação. O artigo 28 irá dizer que a eleição do presidente e do vice-presidente do estado, né, para mandato de 4 anos, realizar-se-á nos mesmos moldes
que a eleição da presidência da República, que é o que nós estamos analisando aqui de maneira mais detida. Idêntica comando também para o governador e vice-governador, né, do Distrito Federal, ok? Idêntica disposição também. Só que isso está onde? Está lá, a Constituição, ela dispõe um capítulo específico que destinado ao Distrito Federal, lá no artigo 32. Dá uma olhadinha no artigo 32, parágrafo 2º. Do mesmo modo que no município também, o artigo 29 irá tratar, 29 ali seguintes, irá tratar da eleição e quem é o responsável, né? Quem exerce, né, o poder executivo no âmbito do município, no caso, o prefeito ou prefeito municipal. Ok? Então vamos lá. Meus amigos, vencido então essa parte da estrutura, inclusive aqui os senhores tiveram oportunidade de estudar esse sistema aqui, que é o nosso sistema, quando estudaram, né, em teoria geral do Estado, a formação dos estados e o sistema, né, sistema de governo. Olha aqui, sistema de governo, nosso sistema é presidencialista, regime de governo, regime republicano, e a nossa forma de Estado é a forma de Estado federal, né? Então, a nossa república é uma república federativa. E aí, os senhores fizeram esse estudo aqui de maneira detida, né, pormenorizada, ok? Só rememorando e deixando a chave aí onde buscar essas informações aqui, ok? Perguntas que circulam muito em prova, circulam muito em prova. Então vejam, meus amigos, penso que seja interessante aqui, seguindo as regras aí que estabelecemos para fazer o estudo, é a aquisição, né? Então, vamos colocar dessa forma, a aquisição do mandato presidencial. Aqui, ó, disciplinada lá no artigo 77. Artigo 77 da Constituição Federal. Vamos a ele, está aqui na sequência, 76, né? Agora o 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente. Olha só, o 77 irá dizer que essa eleição ela se realiza simultaneamente e ele vai dizer as datas, né? Indicando quando elas irão ocorrer. Vamos lá, vamos à leitura. Simultaneamente no primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro em primeiro turno. E no último domingo do mesmo mês de outubro em segundo turno, se houver. Ok? Se houver. Do ano anterior ao término do mandato presidencial. No caso lá falou assim, mandato presidencial vigente. Ou seja, as eleições elas ocorrem no ano de término, no ano em que irá terminar o mandato presidencial. Então, o mandato do presidente, como nós sabemos e estudamos aí por ocasião, inclusive, do estudo do poder legislativo, não coincide, ok? Em termos de data, com o mandato exercido pelo poder legislativo. Mas o mandato dos deputados federais, deputados estaduais, dos deputados distritais e dos vereadores, assim como o dos chefes, né, do Poder Executivo, são de 4 anos. Então vejam, olha aí, o mandato é também de 4 anos. 1, 2, 3, 4. Ok? Havendo aí uma divergência em relação às datas. Mas o período é de 4 anos. Ok? Período, então, de 4 anos. Ótimo. Neste caso, meus amigos, penso que seja importante registrar nesse primeiro momento que esta eleição, então é a eleição, não é isso? Estamos falando da eleição. Olha aqui, vamos colocar em outra cor. A eleição para o chefe do poder, né? Para o chefe do poder executivo, assim como para o seu vice, esta eleição será uma eleição majoritária. Ok? Eleição majoritária. E a eleição majoritária, quando conversamos, nós sabemos que difere das eleições proporcionais. Então, o poder legislativo, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, o legislador municipal,
o sistema de eleição deles é o majoritário, ok? Com uma exceção, a exceção dos senadores. Os senadores também são eleitos pelo sistema majoritário. Vamos melhorar aqui, ó. Vamos colocar assim, ó. Eleição, sistema majoritário. Sistema majoritário. Opa, um acento aqui. Sistema majoritário. Ok? E, professor, onde é que eu vou encontrar isso? Olha só, isso está no parágrafo 2º do artigo 77. O parágrafo 2º do artigo 77, acompanhem na leitura, irá nos informar que será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados em brancos e os nulos. É isso que está aí no parágrafo 2º, confira aí. Vejam, o sistema é o que? Majoritário. Por quê? A eleição será considerado eleito aquele que obtiver maioria absoluta. Ou seja, aquele que tiver o percentual superior à maioria dos votos. E no caso, maioria absoluta, como estudamos, tivemos oportunidade em outras oportunidades de verificar, seria o número imediatamente subsequente à metade. A metade, no caso aí, dos eleitores, ok? Dos eleitores do colégio eleitoral. Excluídos, eu gostaria que os senhores, fica aí a sugestão, de passar aí um marca-texto em excluídos o quê? Não computados ou excluídos, os em branco e os nulos, ok? Os em brancos e os nulos. Professor, então o sistema é um sistema majoritário, ok? Sistema majoritário. Esta informação nós retiramos de onde? Do parágrafo 2º do artigo 77. E o parágrafo 1º, meus amigos, nos informa que a eleição, vamos ver lá, a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Ou seja, nós temos então simultaneamente a eleição tanto do presidente quanto do vice, ok? Tanto do presidente quanto do vice. Nós, no momento em que se outorga, se escolhe, faz o escrutínio, se vota no presidente e vice-presidente, por ele escolhido, a chapa ali composta, ok? De modo que aquele que for eleito, ele será eleito com o vice-presidente com ele registrado, ok? Então essas duas observações. O sistema é majoritário e a gente vai aprofundar um pouquinho isso. Por quê? Porque se os senhores forem observar o caput do 77, lá no caput do 77 nós teremos a informação de que quando ocorrerá a eleição, primeiro domingo de outubro, ok? Do ano aqui, em que termina o mandato presidencial, ou seja, aqui, no 4º ano de término, nós teremos aqui a eleição e ela se dará quando? Vamos aqui colocar, vamos aí. Ela se dará quando? Se dará olha aqui, em outubro, primeiro domingo de outubro, ok? E aí, neste caso, o que acontece? Será no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, ok? Primeiro turno. E no último domingo, em segundo turno, ok? Se houver segundo turno, no último domingo. Porque pode acontecer de não haver segundo turno. Se os candidatos, dentre os candidatos, o primeiro deles obtiver votação superior, consiga aí obter votação superior à metade, a metade do número dos eleitores, ok? Nós não teremos segundo turno, ok? Não haverá segundo turno. Segundo turno haverá somente para os dois mais votados e que não tenham alcançado o quê? A maioria absoluta, como nos informa o parágrafo 2º, a maioria absoluta dos votos. Ok? A maioria absoluta dos votos. Professor, vejam, onde é que eu posso enxergar isso melhor? Vamos ao parágrafo 3º. Olha aí o parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar o que? A maioria absoluta.
se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação. E o que é a maioria absoluta? É o número imediatamente superior à metade, no caso aí dos eleitores, ok? Dos eleitores. Vejam, dos cidadãos, né? Olha aí. Então, se nenhum, parágrafo 3º, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição. Nova eleição em até 20 dias. Passe o marca-texto aí, meus amigos. Ó, faça como eu fiz aqui, ó. Em até 20 dias após a proclamação do resultado. Concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Sistema, mais uma vez, sistema majoritário. Ok? Então, num primeiro instante, no primeiro turno de votação, se um candidato obtiver a maioria absoluta, tem segundo turno? Não, não haverá segundo turno. Agora, se não alcançar, né, se nenhum dos candidatos ali alcançar, os dois mais votados irão para o segundo turno. E quando eles irão para o segundo turno, há uma certa incompatibilidade aí, viu, meus amigos, entre o caput e esta informação contida no parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º vai dizer em até, vai colocar um lapso, né, de tempo, né, um lapso temporal aí, vai dizer em até 20 dias. Só que o caput vai dizer que, ó, no último domingo, ok? No último domingo de outubro. Já se discutiu, isso já gerou uma certa discussão, porque esses 20 dias não irá coincidir, e o que prevalece hoje é o que? É o que está no caput. Então faça essa observação no teu caderno. Ó, observação, coloca aí, observação. Ó, a incompatibilidade do parágrafo 3º com o caput prevalece a regra do caput, ok? Então já passou aí, já destacou aí, né, a nova eleição em 20 dias, ok? Nova eleição em 20 dias. O parágrafo 4º nos informa que se antes de realizar o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Ou seja, bem tranquila a regra também. O sistema é majoritário, então aquele que, se houver aí, né, algum caso de morte, de desistência ou eventual impedimento legal durante, né, a realização do segundo turno de eleição, o que irá acontecer da eleição? O que irá acontecer? Havendo essa vacância, entra na sequência aquele que vem na sequência ali na obtenção dos votos, ok? Então, bem tranquilo, na verdade, né, esse sistema majoritário aí não inspira maiores cuidados, ok? Tranquilos? Vamos adiante? Vamos lá. Agora, meus amigos, vejam, esta regra relacionada ao segundo turno, ela se aplica apenas e tão somente ao chefe do Poder Executivo. Porque veja, o sistema majoritário também é utilizado para a eleição de senadores, ok? Então vamos lá. Senador, essa regra de segundo turno se aplica? Não. Senador, eleição em turno único, ok? Então primeira observação, senador, eleição em turno único. E como é que isso se apresenta? Se apresenta do seguinte modo, meus amigos. A doutrina costuma colocar esse sistema majoritário de dois modos. O sistema majoritário denominado de absoluto. Anota aí. Sistema majoritário denominado de absoluto. Ok? E o sistema majoritário absoluto é com eleição em 2 turnos, né? 2 turnos. Segundo turno. Vou colocar aqui no singular. Segundo turno, tá? Com segundo turno. E quem entra aqui então? Penso que seja prudente colocar. Ó, presidente da República. É isso? Presidente da República. Governadores. Vamos lá. Quem mais? Prefeitos. Prefeitos também entram aqui? Olha só. Prefeitos. Aqui está
situação aqui que inspira cuidados. Os prefeitos, meus amigos, os prefeitos que se submetem a segundo turno de votação são prefeitos, são candidatos a prefeitos, melhor dizendo, são candidatos a este cargo, né, de chefia do Poder Executivo no âmbito do município, segundo turno apenas e tão somente em municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, prefeitos, para que tenha um sistema majoritário absoluto, tem de ter o quê? Superior a 200 mil eleitores, ok? 200 mil eleitores. Vejam, meus amigos, estamos falando de eleitores. Cuidado, hein? Tá? 200 mil eleitores. Né? Existem algumas bancas de concurso que colocam aí 200 mil, acima de 200 mil a população, né? Acima de 200 mil eleitores, ok? Não 200 mil habitantes. Poderia eventualmente acontecer isso. Então, 200 mil eleitores. Vejam, a segunda observação aqui que eu gostaria de deixar para os senhores é a seguinte. Essa matéria é uma matéria eminentemente constitucional. Vejam que estamos aqui, né? A nossa referência legislativa, toda ela é o quê? A Constituição Federal. Estamos aí do artigo 77, né? Olha aí, 76, melhor dizendo, em diante, em que a Constituição ela destina um capítulo específico para tratar do Poder Executivo. Agora vejam, existe o quê? Regramentos na legislação infraconstitucional. Em especial, relativos ao quê? À eleição, ok? Então vejam, nós temos uma lei chamada Lei Geral, né, de Eleições, que é a lei, anota aí, Lei 9.504 de 97. Lei 9.504 de 97, que assim como o Código Eleitoral, ela irá disciplinar o modo como as eleições, né, irão ocorrer, ok? E esta regra dos 200 mil eleitores está lá. Está no artigo 3º, ok? No artigo 3º. Vejam, então lá no artigo 3º da Lei 9.504 de 97, nós teremos a seguinte dicção. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos. O candidato que obtiver a maioria dos votos. Veja, neste caso aqui, o sistema majoritário. Não computados os em brancos e os nulos. Em branco e nulo será o quê? Excluído do cômputo. Ok? Excluído do cômputo. E o parágrafo 2º do artigo 3º irá dizer exatamente isso que eu coloquei aqui no quadro para os senhores. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, se aplicam o quê? As regras estabelecidas lá no artigo 2º. Porque o artigo 2º dessa mesma lei trata da regra para presidente da República e governador. Para eles o sistema é majoritário absoluto, ok? Para eles, vamos destacar isso aqui melhor, né? O sistema é sistema majoritário absoluto. Para senador e prefeitos com cidade de número inferior a 200 mil eleitores, o sistema será o quê? Majoritário relativo, ok? Sistema majoritário relativo. Então aqui neste caso, quem estará aqui, senador e prefeitos. Só que aqui neste caso, olha só, os prefeitos, neste caso, de cidades, olha aqui, com número inferior a 200 mil. 200 mil, novamente, hein, pessoal? 200 mil eleitores, ok? Com número inferior a 200 mil eleitores. E é isso que nos informa a Lei 9.504, a Lei Geral das Eleições, no artigo 2º. Serão considerados eleitos o candidato a presidente ou a governador que obtiver maioria absoluta dos votos. É esse que irá vencer. Não computados os brancos e nulos. Agora, é a mesma regra que está aqui no 77. Se nenhum candidato alcançar essa maioria absoluta na primeira votação, no primeiro turno, no primeiro escrutínio, o que irá acontecer? Se far-se-á nova eleição no último domingo, ok? Não 20 dias depois, no último domingo de outubro. Essa é a regra do caput lá do 77. No último domingo de outubro, concorrendo quem? Os dois candidatos mais votados. Os dois mais votados. E irá
né, irá considerar-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos, ok? Esse é o sistema majoritário absoluto, ok? Que se aplica a presidente, a governador e a prefeitos com municípios que tenham um número de eleitores superior a 200 mil, ok? A 200 mil. Vejam, penso que seja prudente, andou circulando isso em prova, e os meus alunos, né, vou dar esse destaque para que a gente não passe batido aí, amanhã depois fala, poxa, o professor não tocou nesse assunto, perdi uma questão, né, de bobeira. Vejam só, vamos fazer uma observação aqui. Ó. É possível, é quase, né, vamos colocar quase, é quase impossível acontecer o quê? Empate, ok? Quase impossível acontecer empate. Mas, né, esta é uma possibilidade remota, mas isso acontecer, né? Nós temos observado aí algumas eleições com um número bem apertado, aí, quase que um empate técnico, né? Então, esta observação, este caso de empate, vejam, acontecendo isso, qual seria a solução? A solução, quem nos dá, é a lei geral das eleições, no seu parágrafo 4º, né? O parágrafo 4º do artigo 2º. O parágrafo 4º do artigo 2º irá nos dizer que, se na hipótese dos parágrafos anteriores, ou seja, de ter havido desistência, já foi tratado, né, de ter que ter segundo turno, porque não obtiveram os candidatos maioria absoluta, então segundo turno. Se diante dessas hipóteses, né, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, ok? Então, digamos, houve um empate para quem vai para o segundo turno. Mais de um candidato com a mesma votação. Um empate aí neste caso. Como é que se resolve isso? O parágrafo 4º vai dizer que qualificar-se-á o mais idoso. Então, tem um critério etário, ok? Olha aqui, ó. Então, vamos colocar, olha aqui, ó. No caso de empate, né? E estou falando do empate, no caso aqui, ó, no sistema majoritário absoluto. Se houver empate, qualificar-se-á quem? Quem? Olha aí, ó, o mais idoso, ok? É o mais idoso que estará qualificado aí para concorrer. Tá certo? Olha aí. Maravilha, maravilha. Então falamos, né, de que maneira aí se dá a aquisição do mandato presidencial. Agora vejam, meus amigos, vejam. Nós temos também a possibilidade, né, de haver vacância, né? Vacância ou impedimento, no caso destes cargos aqui, ok? E a Constituição, ela destina também uma disciplina a esse respeito, no caso de vaga e no caso de impedimento. Vejam, no caso de vaga, estamos falando de sucessão, né? A vacância aí, no caso, seria, né, estaria relacionado aí à morte, ok? Ou uma condenação por crime de responsabilidade, como nós tivemos aí, né, recentemente, nesse período de redemocratização do nosso país, tivemos em duas oportunidades, né, 2 processos de impeachment. Então, neste caso, aí se daria a vacância, ok? E o impedimento, o caso de impedimento seria o quê? Seriam situações temporárias, né? Caso de doença, né? Um afastamento aí por uma licença, qualquer que ela seja. Nós temos inclusive uma disciplina específica, artigo 83, que se essa licença ela ultrapassar 15 dias, tem que ter, nós verificamos isso quando estudamos lá o Poder Legislativo, tem que ter autorização legislativa para se afastar por período superior a 15 dias, ok? Sob pena do quê? Sob pena de renúncia, né? Sem autorização, como se houvesse uma renúncia. Mas então são situações o quê? Temporárias, né? Temporárias. Eu penso que seja prudente anotar aqui. Olha aí, vamos encontrar um espaço aqui para fazer essa anotação. Olha só. Então, poderá existir as seguintes situações. Situações de sucessão, olha aí, sucessão, né? No caso de vacância, vaga, né? Aqui, ó, no caso de vacância.
E essa vacância, né, nós colocamos aqui como exemplo, ó, o exemplo de vacância, morte, dois exemplos aqui, ó, morte e no caso, ó, impeachment, no caso do impeachment, ok? E poderá haver também a substituição, sucessão e substituição. Sucessão e substituição. Professor, a diferença entre eles, ó, substituição no caso, já falei, vamos só reforçar. No caso de impedimento temporário, ok? Impedimento temporário, né? Doença, vamos aí, ó, vacância, e aqui no caso de impedimento, ok? Impedimento. Então o exemplo seria o quê? Vamos colocar aqui, ó, doença ou afastamento. Okay? Quando a gente for estudar o impeachment, nós vamos verificar essa questão do impedimento, tá? Aliás, impeachment, ela tem, né, numa tradução livre aí, estaria aqui, guardaria uma relação, que eu não quero gerar confusão aqui, tá? Olha só, doença, afastamento, ok? E licença, vamos colocar aqui, ó, licença também, ok? Porque a licença poderia, eventualmente, para tratar assuntos particulares. E essa licença, eu vou fazer a seguinte observação aqui, ó, ver artigo 83, tá? Ver artigo 83, porque isso reclama o quê? Autorização legislativa. Deverá pedir, né, autorização legislativa para a concessão de licença. Opa, vamos colocar aqui, ó. Não é qualquer licença, tá? Licença superior. Vamos colocar aqui, ó. Superior a 15 dias. Tá? Se a licença for superior a 15 dias, autorização legislativa nos termos do artigo 83 da Constituição Federal. Então vamos lá. Meus amigos, vejam o que nos informa o artigo 79 da Constituição Federal. Vamos lá, olha aí. O 79 irá nos dizer que, olha só, substituirá o presidente no caso de impedimento, substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga. No caso de vaga, quem? O vice-presidente. Ok? Olha só a importância de fazer essa distinção e eu vou deixar isso bem de maneira destacada aqui, ó. Vejam, novamente, não tenho pressa, tenho muito respeito por você que está aí, assim como eu, se esforçando para compreender, né, para extrair o melhor. Vejam, dos nossos estudos, tem um bom aproveitamento. Observem, artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento, substituição, no caso de impedimento, substituição, e suceder-lhe-á, caso de sucessão, no caso de vacância. Quem? O vice-presidente. Esse mesmo artigo 79 irá nos dizer no parágrafo único que o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que lhe for convocado para missões especiais. Olha só, o parágrafo único reforça aquilo que nós já conversamos. As missões especiais, quem é que poderá ser convocado para cumprir essas missões especiais? O vice-presidente. E nas demais ocasiões, ele também exerce o quê? Olha só, havíamos já anotado, já está aí no teu caderno. Olha só, ele substituirá o presidente no caso de impedimento e também suceder-lhe-á no caso de vacância. Ok? Olha só, que bacana, que bem tranquilo aí. Agora penso que ficou aí um quadro bem explicativo. Vejam, o artigo 80 irá trazer a seguinte regra, a regra da ordem sucessória. Veja só o artigo 80. Em caso de impedimento, é o artigo 80, acompanhe comigo na leitura. Em caso de impedimento de quem? Do presidente da República e do partícula aditiva e do vice-presidente,
Olha só, meus amigos, neste caso do artigo, olha aí, vou fazer essa anotação, tamanha a sua importância, artigo 80. O artigo 80 trata da ordem sucessória, certo? Artigo 80. Mas ele também trata da dupla vacância. Olha, vamos colocar aí, ó. Dupla vacância. Eu te aconselho a fazer o seguinte. Te aconselho não, te dou uma dica. Circule aí a preposição. Ó, em caso de impedimento, estamos primeiro aqui, ó, em caso de impedimento do presidente circula e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, ou seja, no caso também de vacância dupla, ok? Vacância dupla e vacância, estamos falando de morte ou impeachment. Morte ou impeachment. Tem uma segunda situação, uma terceira no caso, né? Uma terceira situação que eu trato isso com vocês de maneira que vai reclamar um pouco mais de detalhamento. Mas seria o quê? Questões, problemas eleitorais, ok? Problemas com a justiça eleitoral. Então, se tiver aí a perda do mandato em razão do quê? De situações envolvendo a justiça eleitoral, a perda do mandato implica o quê? Do mesmo modo que a eleição do presidente simultaneamente do vice, nesse caso também os dois sairiam e haveria essa dupla vacância. Nós vamos nos manter aqui nesse instante, tá? Olha só, então em caso de morte do presidente e do vice-presidente, ou em caso de impeachment, e aí ocorrendo, digamos, dos dois, o que irá acontecer? Uma dupla vacância. Vamos voltar à leitura do artigo 80. Em caso de impedimento, ok? Impedimento do presidente do vice, ou vacância dos respectivos cargos, presidência e vice-presidência, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Ao exercício da presidência quem? No primeiro momento, presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados. Olha só, na ordem sucessória. Presidente da Câmara dos Deputados. Na sequência, digamos que cria uma situação aí, não pode. O presidente da Câmara também não poderá assumir o quê? O exercício da presidência. Quem será convocado? Quem será convocado está na ordem sucessória. Presidente do Senado. E, na sequência, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Esta é a ordem sucessória, havendo o quê? Casos de dupla vacância ou de impedimento dos dois, tanto do presidente como do vice-presidente. Isso já aconteceu no país, professor? Sim, é muito comum isso acontecer. Então vejam, na ordem sucessória, nós teremos então, havendo impedimento ou dupla vacância, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? Já aconteceu? Sim. Já por diversas vezes o presidente, inclusive o último na linha sucessória, que é o presidente do Supremo, já assumiu a presidência da República. Ok? Então, vamos adiante. Não confundindo aí a questão da sucessão com a substituição. Por que não podemos confundir? Vamos ver aqui, vou colocar em vermelho aqui para ficar de maneira mais destacada. Porque a sucessão, meus amigos, a sucessão ela é definitiva. A sucessão ela é definitiva. E a substituição, professor? Não, substituição é diferente, porque a substituição é temporária. Olha só, substituição é temporária. A substituição irá durar apenas e tão somente enquanto permanecer o impedimento. E a sucessão? Não. A sucessão não. A sucessão ela é definitiva. Ok? Agora vejam, meus amigos, falando em dupla vacância, no caso aqui então de sucessão definitiva, né? Eu penso que seja importante fazer a seguinte observação. O meu quadro aqui está ficando pequeno. Fazer a seguinte observação. Vejam, no caso de dupla vacância, se a dupla vacância... Eu vou apagar aqui essa primeira parte aqui, ó. Aí você se mantém fiel aí no teu caderno, ó. Então nós temos um mandato que já foi inclusive apagado, a nossa regrinha do mandato. Nós vamos fazer outro aqui, ó. O mandato é de 4 anos.
É isso? 1, 2, 3, 4 anos. Olha só o que nos informa o artigo 81. Olha aí. Dá uma olhadinha, confere aí na tua legislação. O artigo 81 nos informa que, vacância, sucessão definitiva, vagando os cargos de presidente e dupla vacância, ó, presidente e vice-presidente, far-se-á nova eleição, né, far-se-á uma nova eleição em 90 dias após aberta a última vaga. Vamos novamente? Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então vejam, meus amigos, olha só, nós temos aí duas regras. Se for nos 2 primeiros anos do mandato, havendo a dupla vacância, nós teremos o quê? Eleições diretas. Então aí teremos eleições, ok? Eleições 90 dias. Ó, 90 dias após o quê? A última vaga, né? A última vaga. É isso que está no artigo 81. A última abriu, né? Depois de ter aberta a última vaga, 90 dias depois, eleições. E essas eleições, meus amigos, são as eleições diretas, ok? Eleições diretas é aquela em que essa nossa, que nós realizamos aí a cada 2 anos, né? Em que nós escolhemos e votamos diretamente nos nossos candidatos, no candidato em que escolhemos. Agora vejam só. E se ocorrer a vacância, vou mudar a cor aqui, ó, nos 2 últimos anos, ou seja, no segundo biênio do mandato, nos 2 últimos anos. Olha, a resposta está no parágrafo 1º. Ocorrendo, vamos lá, faça a leitura aí. No parágrafo 2º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, o período o quê? 4, né? 4 anos no período presidencial. A eleição para ambos os cargos será feita 30 dias. Aí muda, hein? Olha só, o prazo para a nova eleição será de 30 dias. A regra é a mesma, depois da última vaga. Só que tem um detalhe, essa eleição será direta? Não. Essa eleição será indireta, porque olha o que nos informa a última parte aí. Pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Pelo Congresso Nacional. Então nós teremos aqui eleições aqui nos 2 últimos anos, sim, do mandato presidencial, sim, só que serão eleições indiretas. Eleições indiretas. Olha aqui, ó, prefixo de negação. Ok? Serão eleições indiretas. E quem fará a eleição? O Congresso Nacional é que fará essa eleição. Isso é chamado de eleição indireta. Ok? E qual é o tempo para isso? 30 dias. Ó, 30 dias depois de aberta a última vaga. Ok? Agora, vejam, olha só que interessante o que a gente consegue extrair daqui. Olha só, o presidente da República, ele terá como substituto, olha só que interessante, como substituto quem? O vice-presidente, é isso? O vice-presidente, depois, se estiver impedido o vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente da República tem esses 4 substitutos, ok? São 4 substitutos, ok? Agora vejam, meus amigos, a substituição, ela poderá ser o quê? Permanente? Definitiva? Não. Anota isso no teu caderno. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, somente substituem o presidente da República. Então eles nunca serão presidente da República
definitivamente, porque essa substituição será sempre temporária, meus amigos, sempre temporária. Quando é que isto ocorre? Quando houver dupla vacância. Quando houver dupla vacância ou um duplo impedimento, eles assumem, substituir temporariamente, e aí, restabelecido, cessado o impedimento, vida que segue. Agora, se houver sucessão, ou seja, vacância, dupla vacância, vacância dos dois cargos, presidente e vice, eles assumem temporariamente, convocam, se for no primeiro biênio, eleições diretas em 90 dias, ou substitui e convocam eleições indiretas, ou seja, realizadas pelo Congresso Nacional, dentro de 30 dias. Dentro de 30 dias. Então, com isso, a gente chega à seguinte regrinha. Coloca no teu caderno aí, é que eu não estou tendo espaço aqui na lousa. Coloca aí no teu caderno. Atenção. 2 pontos. Atenção. Somente o vice-presidente da República sucede e substitui o presidente em caso de vacância e em caso de impedimento. Então, em caso de vacância e impedimento do presidente da República, somente o vice tem condição de suceder. Os demais irão o quê? Substituir. O vice-presidente sucede e substitui. Os demais, não. Apenas e tão somente substitui. Ok? Então, é muito comum perguntas, em especial na fase oral de alguns concursos públicos, é comum esse tipo de pergunta. Geralmente o examinador, ele faz o seguinte questionamento. Doutor, candidato ali, né? Fala assim, existe um rol de sucessores do presidente da República? A resposta é não. Não. Existe um rol de sucessores? Não. Sucessores não, porque sucessores apenas e tão somente quem pode suceder o presidente da República será o vice. Existe um rol, sim, um rol de substitutos. Substitutos existe um rol, e esse que a gente já falou, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal. Ok? É isso que é chamado, meus amigos, de mandato tampão. Ok? Por que mandato tampão? Porque, de acordo com o que nos informa o parágrafo 2º aí do artigo 81, para arrematar, olha só o parágrafo 2º do artigo 81. Em qualquer dos casos, os eleitos, em qualquer desse caso, eleição indireta ou eleição direta, aqueles eleitos no primeiro biênio ou eleito no segundo biênio, indiretamente, vejam, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. É um mandato tampão. Vejam, quem assumiu aqui nestes últimos 2 anos, ou ainda que tenha assumido, havendo dupla vacância nos 2 primeiros, ele irá terminar o mandato presidencial. Se for eleição direta, ele terá o quê? Pouco mais de 2 anos, ok? Pouco mais de 2 anos. A não ser que tenha acontecido aqui no primeiro ano de mandato, e aí um pouco mais de 3 anos. Agora, se for nos 2 últimos, terá o quê? Pouco mais, né? Um pouco mais de 1 ano, pouco mais de 1 ano para concluir o quê? Concluir o período, o mandato dos seus antecessores. Ok? Tudo bem? Porque o artigo 82 informa que o mandato do presidente da República é de... Olha aí, vamos colocar aqui, vai ficar bacana. Artigo 82. Artigo 82. O mandato é de... Olha aqui, ó. Mandato. 4 anos. Okay? Mandato é de 4 anos. Okay? Mandato de 4 anos do presidente da República e tem início quando? 1º de janeiro, né? Ao ano seguinte da eleição. No 1º de janeiro se inicia o mandato. Ok? E o artigo 83, fechando, já traz aquela regra que eu conversei aqui com os senhores. Vejam, o presidente da República e o vice-presidente, eles não poderão, sem licença do Congresso Nacional, sem autorização legislativa, licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias. 15 dias. Saiu, né? Vamos dizer, deixou
por prazo superior a 15 dias, configura aí uma renúncia do mandato, ok? Sem autorização legislativa equivale a uma renúncia. Por quê? Não pode, sem autorização legislativa, deixar o cargo, ok? Esta regra, pela simetria das formas, essa regra também, ela é reprisada e ela se aplica também aos governadores, aos prefeitos, ok? Então, te espero no próximo encontro para que possamos aí dar continuidade à análise dos principais aspectos relativos ao poder executivo. Até breve. Ela é reprisada e ela se aplica também aos governadores, aos